Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que põe em prática a vontade do Pai que está no céu. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eles direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele ensinava como alguém tem autoridade, e não como mestre da lei. Palavra da salvação. Do Evangelho, aumente a nossa fé e perdoe os nossos pecados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivenciando esse cerco de Jericó. O cerco de Jericó nos leva a agir na nossa vida, a um comprometimento maior com a nossa fé. Estar 24 horas em oração, ou aqui na igreja, diante do Santíssimo, ou até mesmo no trabalho, na escola, estar 24 horas ligados, fazendo comunhão, vivendo em oração. Nós ouvimos a liturgia da palavra de hoje. A liturgia da palavra nos convida a perceber qual é a rocha, qual é a verdadeira rocha. A liturgia da palavra nos convida a percebermos aonde é que está depositada a nossa fé. E se a gente tem fé, a nossa fé se traduz em obras, a nossa fé tem alguma ação. Meus irmãos, minhas irmãs, convido você a abrir a sua mão direita. Abra a sua mão direita. Olha bem para a sua mão direita. Não olha para mim, olha para a sua mão. Olha para a sua mão direita. Agora fecha bem a sua mão. Aperta a sua mão. Agora olha para mim. Se eu fosse perguntar para você, quantos riscos Deus desenhou na tua mão, você saberia me dizer? Sim ou não? Não. Agora abre a sua mão. Agora você vai começar a perceber os detalhes que tem na sua mão. Porque muitas vezes a nossa fé é simplesmente esse supérfluo de estar somente sabendo que tem fé, mas não perceber os detalhes, não perceber a ação de Deus. Cada risco da nossa mão é um dom de Deus. Imagina que nós não conhecemos nem direito a
coração profundamente, se nós nos conhecêssemos o nosso interior, a nossa fé seria maior. Porque nós começaríamos a perceber a ação de Deus na nossa vida, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Evangelho de hoje fala sobre essa casa que é construída sobre a rocha. A sua casa é construída sobre a rocha? Sim ou não? Sim? Aqui é típico, né? Quando vem enchente, a sua casa permanece em pé. Vem a enchente, vem a água, vem o vento, vem a tempestade, mas a casa permanece em pé. Jesus, no Evangelho de hoje, convida você e eu a pensarmos um pouquinho onde é que está fundamentada a nossa fé. Será que a minha fé está fundamentada na rocha? E a palavra de Deus, quando fala da rocha, é o próprio Cristo, é Jesus. Será que a minha fé é total, é plena? Eu creio firmemente em Jesus? Ou antes de crer totalmente em Jesus, eu começo a colocar a minha confiança, eu começo a dar os meus ouvidos, a minha visão, a tantos outros caminhos, que não é o caminho de Jesus Cristo? Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui e estão com os olhos atentos na tela de uma televisão? Quantas pessoas poderiam participar do Cerco de Jericó, mas por tantas outras coisas decidiram não participar? Ou vieram queria, o outro não, mas por força de vontade até conseguiria, mas faltou mais fé. Às vezes nós deixamos de estar diante de Deus para estar diante de quê? Onde é que está a nossa fé? Esses dias, quando eu estava lá na catedral celebrando uma missa, lá tem muita missa, uma missa quase que atrás da outra. E domingo passado, no dia das mães, terminou a missa, passou 5 minutos. Passou 5 minutos, deu 1 hora e 5 minutos, veio o senhor com a sacristia e disse assim: padre, a missa hoje demorou muito, passou 5 minutos. Parabéns. Então o senhor faz o seguinte: na próxima vez, quando demorar o senhor deve sair, o senhor sai. Assim vai ser Jesus na sua vida. Quando ele vier e perceber que o seu coração está aberto para a graça de Deus, ele vai estar no seu coração. Agora, quando você começar a determinar tempo para Jesus, a coisa vai começar a ficar diferente. E as coisas são diferentes dentro da igreja, mas na vida lá fora, as coisas parecem que nos atraem muito mais. Nós ficamos quanto tempo diante de uma televisão, ou quanto tempo olhando um jogo de futebol? Quanto tempo tem o primeiro tempo? Depois do intervalo? Depois mais quanto tempo? Ao total? Quanto? 1 hora aí? 2 horas? Até fazer a pipoca, até pegar o guaraná na geladeira? 2 horas? Pois é. Quando a gente ainda não paga para ir lá no estádio para ficar vendo um monte de gente correndo carro na bola. Quando a gente também às vezes paga para estar diante do cinema numa grande tela vendo algo que não é verdadeiro. É bom, mas às vezes é uma história. E às vezes é uma história que vai contra a tua fé, contra a minha fé. Nós ainda pagamos para isso. Às vezes nós damos muito mais valor às coisas que o mundo nos apresenta do que às coisas de Deus. Às vezes a gente acha que estar diante de Deus é cansativo, estar diante de Deus não está sendo agradável, estar diante de Deus vai haver perseguição, estar diante de Deus o vento vem contra, a maré começa a encher. Sim, porque a nossa fé não tem valor de dinheiro, bem material. Não tem como eu comprar fé, não tem como eu ir comprar o amor, não tem como eu ir comprar a misericórdia de Deus. Não tem. A própria palavra do Evangelho nos diz hoje: você tem que ter fé, sim, mas só que a sua fé sem as obras ela é uma fé morta. A fé nos leva
passando fome, você doar um sacolão, pronto, já fiz a minha caridade. Não é isso. Não é isso. A fé exige a cada dia renúncia. A fé exige cada dia uma vida de oração. A fé exige que cada dia dobremos o nosso joelho e possamos rezar. É preciso estar diante de Deus. E além de estar diante de Deus, é preciso olhar aqueles que Deus coloca ao meu lado. Nós sabemos muito bem, essa aqui é um pouquinho deformada assim, né? Mas a nossa fé é fundamentada na cruz. A cruz de Cristo. Foi pela cruz que nós fomos salvos. Pela cruz nós somos libertos. A cruz, ela tem uma haste vertical. Essa haste vertical nos diz que a ponta da cruz, a que leva para o céu, a que leva para o alto, muitas vezes quando nós rezamos, até mesmo na missa, nós erguemos os nossos braços, nós olhamos quando queremos rezar, quando queremos orar, quando queremos a presença de Deus na nossa vida, nós sempre dirigimos o nosso olhar para o céu. Quando alguém parte, a gente fala, está no céu. Sim, a nossa fé faz com que a gente olhe para o céu. E a nossa fé liga eu a Deus, eu a Jesus Cristo. Acima dessa haste da cruz está o Pai, está a Santíssima Trindade. E a ação do Espírito Santo vem de Deus e atinge eu, estou aqui embaixo, nessa terra, caminhando um dia para chegar à presença de Deus. Só que a cruz, ela não tem somente a haste vertical. A cruz, ela tem a haste horizontal. E quando nós chegamos perto de alguém, quando nós estamos diante da cruz e olhamos Jesus, Ele está de braços abertos, ou seja, acolhe a todos. Quando nós vimos alguém que nós amamos, quando nós chegamos perto de alguém, quando nós vamos visitar alguém, a gente abraça, a gente abre os nossos braços. Jesus abriu os braços por amor a cada um de nós. Esse abrir os braços, a haste horizontal da cruz, nos lembra que não basta eu ter a minha fé fundamentada somente em Jesus Cristo e esquecer que Ele veio a esse mundo para abraçar a todos. Ou seja, a minha fé, é preciso a minha fé, a minha ligação com Deus, mas é preciso eu abrir os meus braços como Jesus e a cada dia rezar, a cada dia agir, clamar no Espírito Santo e agir concretamente na vida dos irmãos e das irmãs. Quando nós ficamos somente centrados, a nossa fé somente em Deus, o meu umbigo olhando para Deus, e esquecemos que Jesus abriu os braços, esquecemos que a cruz, existe esse braço da cruz, a nossa fé começa a ser morta, começa a vir o vento contrário, começa a vir a água, as enchentes, e logo logo a nossa fé vai se desfazer, porque nós achamos que somos autossuficientes e podemos tudo, e Jesus sempre está comigo. O Evangelho já dizia isso. Quantos que vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, Senhor, quantas vezes eu anunciei teu nome? Senhor, Senhor, quantas vezes eu profetizei, eu curei? Isso mesmo. Quantas vezes você fez isso? Eu não sei. E Jesus vai falar: eu também não te conheço. Porque você fez isso em teu nome. Você fez isso somente para demonstrar a fé. Isso é hipocrisia.